Pode ficar à vontade, pessoal. Você vai fazer uma oração? Vamos rezar uma Ave Maria, por favor, então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado. O senhor não trouxe o mate para não sobrecarregar a mala? Então vai um café mesmo. Eu voltaria com a cuia aqui, dando mate. Bueno, nós vamos falar agora sobre a vocação do leigo. Nós temos a tendência, muitas vezes, na igreja, a considerar, ainda de maneira inconsciente, pelo menos, de que leigo, o laicato não é uma vocação, leigo é o que sobra. Então, eu tenho vocação à vida sacerdotal, tenho vocação à vida religiosa, e se eu não for alguma dessas coisas, eu sou leigo, né? Leigo é o que sobra. Quando, na verdade, é mais ou menos como muitas pessoas entendem o casamento. Já que não foi padre, não foi freire, ele teve que casar, né? Como se fosse uma vocação de segunda categoria. É bem verdade que a consagração religiosa e a união a Cristo de tal forma que é dada pela ordem são objetivamente mais excelsas, mais dignas de admiração, mas objetivamente, porque subjetivamente, ou seja, na realidade concreta, pessoal, dependendo das circunstâncias, ainda que o estado de vida consagrado possa ser mais admirável, um leigo pode ser muito mais santo do que um cartucho. Porque todos nós temos as graças necessárias para a nossa edificação. Todos nós temos as graças suficientes para atingir a vontade de Deus. Então, na igreja, ainda que haja distintas vocações e que as vocações consagradas e sacerdotais sejam mais dignas de admiração, por serem mais próximas da vida do próprio Cristo, a vocação laical, seja pelo casamento ou não é uma vocação de segunda categoria. Não é uma vocação de segunda classe. Não é uma vocação dos que sobram. É uma vocação plena, que envolve um chamado de Deus. Não, mas eu sou leigo porque eu só não fui sacerdote. Não, houve um chamado para ser leigo. Claro que, evidentemente, ele demanda uma resposta que é dada de maneira diferente. Porque o sacerdote, até ele ser sacerdote, ele foi leigo. Então ele já nasceu leigo e ele se tornou sacerdote. O leigo, ele nasceu leigo e continuou leigo. Mas a permanência nesse estado laical é uma resposta também. Então Deus, em determinado momento da nossa vida, ele intervém para chamar a pessoa a um estado de consagração ou a um estado de sacerdócio, ou para mantê-la no estado laical. De qualquer maneira, essa intervenção divina existe, seja para mudar o rumo, seja para manter o rumo. Tudo isso envolve uma intervenção da parte de Deus. Mas eu não vi Deus aparecer para mim e dizer para eu ser leigo. E vocês acham que ele apareceu para o padre para dizer que tinha que ser padre? Você não tem essa ideia romântica de que todos os sacerdotes têm uma experiência espiritual como São Paulo? O discernimento quanto à própria vocação é progressivo. Em alguns casos pode ser mais rápido, em outros pode ser mais demorado, acompanhado de alguma dúvida ou não. Mas ainda que o chamamento seja sobrenatural, se dá, na maioria esmagadora dos casos, por discernimento natural. Pela via da razão, por uma vida de oração, pela conversa com o diretor espiritual, por sentir determinadas inclinações, pelas circunstâncias da vida que são utilizadas por Deus para nos levar para determinado caminho. Ele não apareceu para mim e disse: namore a Aline, que nasceu encantado e foi morar em Piratini. Eu fui procurar essa pessoa. Isso não existe. Como também não existe uma aparição, talvez para alguma das freiras, mas certamente não passou a totalidade. Cristo não apareceu para dizer que elas tinham que se consagrar na ordem de São Bento. Foi um discernimento natural de algo que é sobrenatural. Então, esse é um primeiro ponto que nós temos que considerar.
A vida laical não é o que sobra, ela é uma vocação. Deus não intervém na nossa vida, em que todos somos leigos, simplesmente para mudar de vida, mudar de rota e nos chamar a outros estados. Ele também intervém para nos manter nesse estado. Também intervém para nos manter nesse estado. Então ele é uma vocação. Como ele é uma vocação, ele é um chamado de Deus, ele é um chamado de Deus para algo. Deus não nos chama simplesmente, eu te chamei, é para quê? Eu não sei, para jogar futebol. Não, ele nos chama para algo. Claro que a primeira vocação é um chamamento a estar com ele. Tá? Com os apóstolos foi assim. Ele não chamou os apóstolos e disse, bem, gurizada, agora vocês vão lá e vão pregar, tá? Vocês vão beber veneno de serpente, não vai acontecer nada com vocês vão expulsar demônio. Não, a primeira coisa que ele fez, ele chamou para estar consigo. Depois ele lhes deu o poder para pregar. Primeiro Cristo chamou os apóstolos para estar com ele, para o acompanharem na nação, para serem corrigidos por ele, para serem formados por ele, para acompanharem, para estar com ele. Então a primeiríssima vocação nossa, qualquer estado de vida, seja religioso, seja sacerdote, seja leigo, casado ou não, a primeira vocação que Deus nos chama é para estar com ele. Pode até ser mais fácil, sob um determinado ponto de vista, achar que estar com ele num mosteiro seja mais tranquilo. Realmente, parece ter mais símbolos, mais ambientes para rezar, que nós estamos num silêncio, diferente do silêncio lá de baixo, que não é tão grande quanto aqui. E isso pode facilitar, sob um certo aspecto, estar com Cristo. Quando nós fazemos um retiro de silêncio, é mais fácil para nós, humanamente, acalmar as nossas potências e estar com Cristo. Talvez um monge cartucho, no seu silêncio, consiga estar mais com Cristo. Não estou dizendo que ele não tenha lutas, né? Porque para estar com Cristo no silêncio, até atingir o silêncio é difícil, né? Mas digamos que o ambiente exterior, o ambiente onde ele vive, favoreça isso. Não tira suas lutas, todos têm as suas lutas. E as deles podem até ser maiores que as nossas em alguns aspectos. Mas o fato é que mesmo no grito do dia a dia, no barulho dos carros, no choro do nenê, na fralda cagada, nos colegas de trabalho, no buzinaço, na briga política, nas tretas de Facebook, em tudo isso, Deus nos chama a estar com Ele. Nós não podemos considerar outros aspectos de qualquer vocação, seja a vocação à vida consagrada, seja a vocação à vida sacerdotal, seja a vocação laical, sem considerar que em todos esses estados de vida nós somos chamados a estar com Ele, ter vida interior, a ter uma vida de amizade. Vida de amizade não é oi, tudo bom, e aí, beleza? Tá, tchau. Não. É amizade mesmo, unido. Vida de amor, amor a Nosso Senhor, tal como Ele nos ama. E isso compete a todos, inclusive aos leigos. Mas há então um aspecto específico de cada vocação. Assim como o sacerdote tem a especificidade do sacerdote, que é configurar-se de tal forma a Cristo, que ele tenha o seu sacerdote como derivado do sacerdócio de Cristo. Porque não existe sacerdócio fora do sacerdócio de Cristo, verdadeiro. O que é sacerdócio? Né? A gente tem, para entender o que é o sacerdote, a gente tem que saber o que é sacerdócio. Sacerdote é aquele que faz o sacrifício. Em qualquer religião é assim, em qualquer cultura é assim. Aquele sacerdote de uma tribo indígena que sacrifica virgens no vulcão, ele tem que fazer um sacrifício, né? É a virgem, é a hóstia, assim, hóstia significa matéria para o holocausto. Não estou dizendo que é a hóstia onde fica Jesus preso. Isso é português, tá? Não estou cometendo heresia. Vamos no dicionário e ver. A hóstia é aquilo que é sacrificado, que é o imolado, é o objeto do sacrifício, tá? Então, a virgem lá, coitadinha, né? E ela vai ser jogada no vulcão para aplacar as suas divindades que estão com ira, né? E quem vai fazer isso é aquele sacerdote indígena lá. Obviamente que não é um falso sacerdote, é um falso Deus, um falso sacrifício. Mas ali materialmente há um sacrifício. Há um altar, que é o vulcão, há o objeto do sacrifício ali, que é a virgem, há um sacerdote, é um cara batendo tambor com os penachos na cabeça, né? Fazendo um sacrifício. Algo mais próximo à nossa realidade, um macumbeiro, né? Onde algum culto afro, ele pega uma galinha, pega um bode, vai na encruzilhada, que é o altar, a galinha, coitada, é como se fosse a virgem, né, deles, dessas tribos indígenas, e há lá o cara todo de branco, batendo tambor e sacrificando. Tem um sacrifício, tem um sacerdote, né?
Então é preciso o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício para aplacar a ira da divindade. Desde o primeiro homem se ofereceu sacrifícios a Deus a partir do pecado. Adão, ao sair do paraíso, oferece sacrifícios em reparação pelo pecado. Porque o reconhecimento de que o homem está longe de Deus implica em satisfazer esta distância do Criador mediante o sacrifício. Adão ofereceu sacrifícios. Certamente ele que ensinou Caim e Abel oferecendo sacrifício. Os dois oferecem sacrifício. Aliás, por que há o homicídio de Caim matando Abel? Por conta de uma briga em relação aos sacrifícios que ambos ofereciam a Deus. Noé oferece sacrifício quando sai da arca. Abraão oferece sacrifícios, que é descendente de Sete, descendente de Noé. Então ele vem de uma linhagem que acredita no Deus único, lá em Ur da Caldeia, um dos poucos, porque os outros já estavam começando a acreditar em outros deuses, depois de Babel. Mas ele oferece um sacrifício. Quando ele encontra Melquisedeque, que era outro que acreditava no Deus único no meio de vários politeístas, voltando de uma guerra, ele oferece um sacrifício. Melquisedeque oferece sacrifício. Historicamente, Moisés vai oferecer sacrifício. É instituído no Antigo Testamento uma ordem da descendentes de Arão, dentro da tribo de Levi, que deve oferecer sacrifício segundo a lei de Moisés. No templo, com um sacerdote, com um cordeiro, em cima do altar, até que vem nosso Senhor Jesus Cristo e mostra que esses sacrifícios naturais e os sacrifícios mosaicos, da lei de Moisés, eram símbolos, eram preparações, assim como os símbolos dos sacrifícios dos pagãos, eram desejos de sacrificar, antecipando-se, de certa forma, ao verdadeiro sacrifício que realmente vai tirar o pecado do mundo. O sangue dos touros, dos novilhos e dos cordeiros no templo de Jerusalém simbolizava a tirada do pecado do mundo, mas não tirava realmente. Mas nosso Senhor, como o verdadeiro Cordeiro de Deus, derrama o seu sangue para realmente tirar o pecado do mundo. Ete ainus dei coitole de pecado mundi, né? Ele tira o pecado do mundo. Realmente tira o pecado. Por isso que ele é sacerdote, porque ele oferece um sacrifício. Só que Jesus, além de ser sacerdote, ele é a hóstia, ele é a vítima. Ele é o sacrificador e é o sacrificado. E o altar é a cruz. Então tem os três elementos do sacrifício. Tem o sacrificador, o sacrificado e tem o altar. O sacrificador é o sacerdote, por isso que ele é o sacerdote. Esse é o único sacrifício que nos salva. É esse o único sacrifício. Ah, mas a missa é um sacrifício, mas não é um novo sacrifício. A missa é o mesmo sacrifício da cruz tornado presente. Então é como se a cruz está na máquina do tempo. Assim. Ela é o mesmo sacrifício, não tem diferença. É essencialmente o mesmo. A única diferença é quanto a algum aspecto exterior, porque não há derramamento de sangue. Mas ele é o mesmo sacrifício. Por isso que ela tem uma mesma vítima. Aqui a vítima quem é? Jesus. Na missa quem é? Jesus. E como é que Jesus está na missa? Sob as espécies do pão e do vinho. Por isso que é o mesmo. Por isso que Jesus está presente realmente na Eucaristia. Para que a vítima seja a mesma. Porque o sacrifício é o mesmo. E é por isso que o altar é a cruz. Por isso que se beija o altar. O sacerdote beija o altar. Por isso que se venera o altar. Você tem que respeitar, porque é a própria cruz onde foi derramado o sangue. Então o altar é o mesmo. É a cruz e o altar. O sacrificado, né, a vítima é a mesma. É Jesus. Aqui a gente consegue ver. Ali no pão a gente não consegue ver. Né? Como diz as nossas crianças, nossos filhos, Jesus está disfarçado de pão. Né? Está fantasiado de pão, diz a mais nova. Mas é Jesus. Tá aí o sacrifício. Bem, o sacrificado é o mesmo, né? E o sacrificador? É o padre. Não, mas o padre é Jesus, sim, pelo sacramento da ordem. E aí é que eu queria chegar. O padre, o que é o padre? Não é simplesmente alguém que tem um mandato de pregar. Ele não é como um pastor protestante, que é concepção teológica do protestante, quando ordena um pastor, é de dar uma ordem dentro daquela denominação para que ele pregue, para que ele administre os sacramentos ou ordenanças, mas que administre aquela igreja. Essa é a função dele. O padre não é simplesmente isso, não é só um pregador e um administrador da igreja. Ele tem um poder derivado de um sacramento, de um canal da graça, que o torna configurado a Cristo. Não, nós somos configurados a Cristo pelo batismo, sim, eles são ainda mais pela ordem.
de tal modo que esse sacramento da ordem lhes vincula ao sacerdócio de Cristo. Por isso Cristo é o sumo sacerdote, do qual deriva o sacerdócio dos padres. Os padres são padres porque estão unidos ao sacerdócio de Cristo. Os padres são sacerdotes porque o seu sacerdócio deriva do sacerdócio de Cristo. Por isso que eles são o próprio Cristo, eles são alter Christus, um outro Cristo, ainda que com seus pecados, no momento em que eles agem in persona Christi. Então essa é a função específica do sacerdote, a vocação específica do sacerdote. E nós demoramos nisso para poder entender o que eu leio, para mostrar que o sacerdote não é só um funcionário da igreja. Ele tem algo diferente. Os consagrados, sejam consagrados de sociedade de vida apostólica, de institutos de vida religiosa, de institutos seculares, sejam homens, sejam mulheres, quando homens em preparação para o sacerdócio ou não, simplesmente continuando irmãos, eles têm uma vocação específica que é de configurar-se não a Cristo como sacerdote, mas configurar-se a Cristo como esposo das suas almas. Mas Cristo também é nosso esposo das nossas almas. Sim, mas a eles de uma maneira ainda mais firme, ainda mais forte. Eles manifestam aquelas virtudes, aqueles conselhos evangélicos que todos nós devemos exercer de uma certa forma, né, de pobreza, castidade e obediência, mas de uma maneira mais plena. E esse é o diferencial do religioso, do consagrado. Pois bem, sabemos então o que é o diferencial do consagrado e o diferencial do sacerdote, o que é próprio dos leigos. Nós vamos à Constituição Dogmática Lumen Gentium do Vaticano II, no número 31. É específico dos leigos por sua própria vocação, não é específico dos leigos porque eles são melhores, não, pela sua própria vocação, ou seja, um chamado de Deus. É específico dos leigos por sua própria vocação procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-a segundo Deus. A eles, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, as quais estão intimamente unidas, somos nós, estamos no escritório, na família, no trabalho, na faculdade, que elas continuamente se façam e cresçam segundo Cristo e contribuam para o louvor do Criador e Redentor. Tudo deve dar glória a Deus. Tudo deve contribuir para a maior glória de Deus. E as coisas temporais com as quais nós lidamos devem dar glória a Deus pela nossa ação. Pela ação da graça de Deus através de nós. Claro que o padre também dirige o seu carro, anda no centro da cidade, mas ele está mais preocupado com as suas funções sacerdotais e espirituais do que com o exercício de uma eventual atividade secular. Quem vai na padaria, compra um pão, dá uma faculdade, mas não é o específico dele. Isso é o nosso específico. Eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. Eu preciso amar a minha esposa, diante de um altar, eu jurei que eu ia amá-la, respeitá-la, na saúde, na doença. Eu preciso educar e criar os meus filhos, então são parte da minha vocação. De modo que eu não posso separar bem, agora eu sou o Rafael, delegado. Agora eu sou alguém que está dando aula, agora eu estou cuidando dos meus filhos, e agora eu sou católico e vou rezar. Não? Eu tenho que exercer as funções temporais e ordená-las segundo Deus. Quais são as funções temporais? É cuidar da minha família, é acender a lareira no frio, é fazer um churrasco, é ganhar dinheiro, é escrever livro, né? É fazer o Guilherme vender os meus livros, né? É ver filme, é ver a série do Demolidor, é ver a série do Justiceiro matando um monte de bandido. É entrar nas minhas operações e sabendo que eventualmente eu vou ter que fazer isso também, como policial. É despachar na delegacia alguma ocorrência mal feita que eu tenho que relevar. É atender algum advogado, atender uma vítima, atender uma parte, conversar com as pessoas, procurar fazer o desempenho das minhas petições, de modo a convencer o juiz da justiça da minha causa, como delegado de polícia. É dar o melhor de mim para que aquela vítima possa realmente conseguir a justiça com a prisão do malfeitor, descobrir a verdade das coisas, descobrir quem realmente é o criminoso. Nesse momento eu não estou deixando o meu catolicismo de lado para exercer funções temporais. Eu estou ordenando essas funções temporais segundo Deus.
Então, quando eu estou de noite, com as crianças dormindo, namorando a minha esposa, eu estou exercendo uma função temporal e ordenando essa função temporal do meu amor com a minha esposa, segundo Deus. Meu relacionamento com a minha esposa não é secundário, não é uma parte, não é eu sou católico, mas também sou casado. Não, eu sou católico casado. Uma vez um padre, na minha primeira lotação em Itaqui, na fronteira oeste, entre Uruguaiana e São Borja, em fronteira com a Argentina, na costa do Rio Uruguai, me apresentou na paróquia como um delegado católico. Eu disse: não, padre, eu não sou de nenhuma polícia paga pela igreja. Eu não sou delegado católico, eu não recebo poderes delegados da igreja. Eu sou um católico delegado. Assim como sou um católico casado. Sou um católico, não era pai ainda. Sou um católico pai, um católico escritor. Eu sou católico em qualquer momento. O que não significa que eu vou estar com um fuzil na mão, no qual está pendurado um texto, eu vou dizendo: Ave Maria, cheia de graça, pá! O Senhor é convosco, pá! Não significa que eu tenha que ter especificidades espirituais ou apostólicas explícitas a cada momento em que eu exerço a minha atividade. Assim como um padre, quando ele está atendendo em direção espiritual, ele está focando em atender em direção espiritual, ele não está rezando a Ave Maria ou o Pai Nosso quando está atendendo. Assim como agora também eu estou falando com vocês, eu não estou rezando a Ave Maria, eu estou falando. Então, há momentos de oração específica, que aí é oração específica, eu vou rezar. E há momentos de desempenho da minha própria missão, no qual eu também vou fazer de tal modo que seja uma oração. Mas ela não é explicitamente oracional. Assim como as monjas, ela não é ora e labora. Obviamente que quando elas estão lavando panela, quando elas estão limpando banheiro, elas estão entregando isso a Cristo. Eventualmente elas estão em silêncio, até podem rezar alguma coisa. Mas só o fato de elas lavarem a panela, elas já estão encontrando a Deus. Não precisa ter uma oração explícita. O que não significa que elas não vão ter momentos de oração explícita. Então há momentos de oração explícita, talvez elas tenham mais do que nós, porque elas são chamadas a isso. Mas elas, também nos momentos que não são explícitos, elas têm que encontrar a Deus. Santa Teresa d'Ávila que dizia, né, que se encontra Deus entre los pucheros. Né? Pucheiro é uma comida muito própria nossa, né, no Rio Grande do Sul, que é a mistura de tudo que é coisa, de carnes e vegetais, num panelão quente, com água fervendo, para comer no inverno, para se aquentar. Aquentar é uma coisa muito gaúcha, né, que é aquecer. Espanholismos mal ditos. Né? Então se traduziu muito como encontrareis a Deus entre as panelas, né? Porque não há uma tradução para pucheiro. E pucheiro só o gaúcho vai entender, né? O argentino, o uruguaio. Mas encontrareis Deus entre los pucheros. Né? Deus está entre los pucheros. Deus está no meio das panelas. Lavando panelas, as carmelitas poderiam encontrar Deus também. Nós podemos, eu encontro a Deus entre as armas, né? Entre as algemas, entre o Código de Processo Penal, entre os pañales cagados, né? Entre as fraldas cheias de cocô. Né? É aí que nós encontramos a Deus também como leigos. Eu não encontro a Deus simplesmente quando eu acordo às 6 da manhã para fazer a minha meditação. Eu encontro a Deus quando eu acordo às 3 da manhã porque eu tenho um filho com febre. Eu acordo às 2 da manhã porque tenho uma filha que fez cocô em tudo. Esses dias a mais nova que não, já não faz, mas nem todos estão desfraldados lá. Mas ela resolveu, acho que comeu alguma coisa meio forte, né, de fato. E ela chegou na nossa cama às 5 da manhã. Elas não vão na nossa cama, né? Elas têm suas camas, sabe? Mas ela chegou, eu tô mijada, me fica aqui. E a Aline estava muito cansada, eu tinha virado à noite. Tá, fica aí, daqui a pouco eu já vou acordar mesmo, já te tiro. Deve estar mijada mesmo, tira a tua calça aí e te tapa. Não era mijada, né? Quando eu levantei, eu tinha uma mancha marrom assim nas costas. E eu, com essa idade, filha, tu fez isso do pai? Aí ela ria, assim, o que eu vou fazer? Pegar mesmo? E eu, bendito seja Deus. Como Jó dizia, né? Quando mataram toda a família dele, roubaram tudo, né? Deus nos deu, Deus nos tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? Minha filha assim, pô, minha filha me cagou, bendito seja o nome do Senhor. E aí a vocação do leigo. Sai daqui que agora eu estou rezando, não me incomoda. O próprio São Francisco de Sales, quando ele era diretor espiritual de muitos leigos, né? Quando ele escreve os detalhes de o que é próprio da vocação do leigo, em que ele diz que um monge se age como bispo, ele não é um bom monge,
E se um bispo age como leigo, ele não é um bom bispo. Ele fala que se um leigo age como monge, ele não é um bom leigo. Então ele não está cumprindo sua vocação. Então ele começa a dar conselhos para os leigos. E um dos leigos é: se algo das vossas ocupações temporais, não são exatamente essas palavras, mas esse é o sentido. Se algo das vossas ocupações temporais vos chama, precisa da vossa atenção naquele momento, e estáis na oração, deixareis a Deus na oração e encontrareis a Deus nas tarefas temporais, para depois encontrar novamente a Deus na oração. Então a gente não deixa Deus, a gente deixa Deus na oração, mas encontra Deus de novo na tarefa. E depois a gente volta para... Então a gente nunca deixa Deus. A gente só deixa o modo desse encontrar com Deus. Isso tem consequências práticas. Não significa que isso é tudo muito bonito, é romântico, mas na prática tem consequências práticas. Isso significa que não vale tudo para que eu investigue e chegue na verdade. Que eu tenho limites. Isso significa que para eu conseguir dinheiro, para que uma família tenha dinheiro, o que é uma coisa muito boa, que eu trabalhe, eu tenho limites. Não posso ser desonesto. Mas é uma moral humana comum, sim, mas nós cristãos temos um chamamento ainda mais forte para esta honestidade. Isso significa que eu tenho que trabalhar na presença de Deus. Entregar na minha oração da manhã todo o trabalho que eu vou fazer. Isso significa que se eu chegar em casa e a minha esposa está cansada, por mais que eu tenha me cansado também, não me custa esfregar uma panela. Ainda mais sabendo que a empregada pediu as contas e foi embora. Não tem nem como deixar para outro dia. Estou cansado, ela também está. Qual é o mandamento que São Paulo dá para as esposas? Esposas, sede, submissa aos vossos maridos. Nós adoramos jogar na cara das mulheres e dizer: vocês têm que ser submissas, né? Não é as namoradas, tá? É a esposa. Mas nós esquecemos qual é o nosso mandamento. São Paulo vai dizer: sede submissos aos vossos maridos, mas ele não vai dizer: maridos, lembrai as vossas esposas que elas têm que ser submissas. Ele diz: amai as vossas esposas. Ah, beleza, eu amo, dou uma florzinha para ela. Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Algum de vocês vai para a cruz pelas esposas de vocês? Esse é o chamado, marido. Sacrifício. Se alguém tem que se quebrar, sou eu. Eu quero que ela fique sempre bonitinha, maquiada com as minhas feitas. Eu tenho que me queimar. Eu tenho que me quebrar. Eu tenho que dormir mais perto da porta. O vagabundo entrar, sou eu que vou dar um tiro. Embora eu tenha pena do vagabundo se quem der o tiro for a minha esposa, porque ela tira muito bem. Então, eu tenho que fazer isso. E isto é fazer as coisas ordenando-as segundo Deus. O nosso trabalho, o nosso lazer, isso significa também que o nosso lazer vai ser segundo Deus. Ou seja, não vale tudo. Tem coisas que podem ser divertidas, podem ser prazerosas, mas não são segundo Deus. Eu não tenho que ordená-las, eu tenho que evitá-las. Isso é uma forma de nós exercermos, por esse apostolado, por essa vida espiritual nas circunstâncias concretas da nossa vida, aquela espiritualidade específica de Cristo Rei, que é de todos os cristãos. O sacerdote mostra que Cristo é Rei quando ele consagra o próprio Cristo e oferece esse sacrifício de Cristo, coroando como quem levanta a hóstia, ele mostra que ele tem que ser adorado, mostrando que Cristo é Rei. A realeza de Cristo é muito mostrada pela consagração dos religiosos, das freiras. E nós, como é que nós mostramos esse reinado de Cristo? Nas nossas ações cotidianas, mostrando que nós somos soldados desse Cristo. Se nós somos soldados desse Cristo que é Rei, não nos compete fazer a nossa vontade, exceto quando Ele deixa que nós façamos a nossa vontade. Porque tem momentos em que nós podemos fazer as coisas, desde que não sejam contra ordens explícitas do Rei. Então o soldado pode fazer coisas livres, desde que ele não contraria uma ordem explícita do capitão. Mas no mais das vezes, ele quando está em guerra tem que obedecer à ordem do seu superior. O nosso superior é Cristo Rei. Nós obedecemos às ordens dele quando estamos nessa guerra, que é diuturna. Contra nós mesmos, contra o mundo, contra o demônio, mas contra nós mesmos, contra as nossas más tendências, contra as nossas más inclinações, contra os defeitos próprios do nosso estado, praticando as virtudes próprias do nosso estado. Isso é guerra espiritual.
Guerra espiritual não é ver o documentário do Padre Gabriel Amorfo no Netflix e dizer, tomara que um padre me chame para ser uma equipe de intercessor para ir no exorcismo. Isso é muito bonito, é muito teórico e é muito glorioso até. E pode ser uma vaidade espiritual muito grande. Pode ser uma vaidade espiritual muito grande. Principalmente de quem não luta contra seus próprios defeitos, contra as más inclinações do seu estado. Então, exercer esta função temporal, procurando o reino de Deus e ordenando essas funções segundo Deus, iluminando e ordenando de tal modo as coisas temporais, às quais nós estamos intimamente unidos,